vou entrar na relação sexual, e agora? O que eu preciso fazer? O que é esperado de mim? O que é normal? O que não é normal? O que me dá prazer? O que dá prazer ao outro? Tudo isso, né, está na cabeça das pessoas antes, durante e depois. A ansiedade, ela é um tema antigo, né? Tratado ali pela terapia sexual, pelos primeiros terapeutas sexuais já falavam de ansiedade. Tem um monte de técnica proposta para isso, mas o fato é que o que a literatura mostra é que a eficácia não é tão maravilhosa. E hoje a gente vai entender um pouco como a gente pode lidar com isso de uma forma mais eficaz, mais baseado no que a ciência mostra que realmente a gente precisa lidar, para que a gente possa conseguir ajudar os nossos pacientes de uma forma mais efetiva. Quando se começou a pensar em sexualidade, né? Quando se começou lá, e aqui eu estou falando aqui de Master e Johnson, tá? Não estou falando lá de mais tempo atrás, mas quando se começou a pensar em ciência da sexualidade, em tentar entender quais eram os mecanismos que estavam ligados à resposta sexual, o que era importante, né? O que estava acontecendo ali, o que era orgasmo, o que era excitação, quais são os processos fisiológicos. Quando se começou a perceber isso, e aí como é que Master e Johnson faziam? Alguém aqui não conhece os estudos de Master e Johnson? Se você não conhece, vou falar rapidamente, né? Eles conseguiram basicamente botar um monte de gente para transar no laboratório. Conseguiam monitorar as respostas fisiológicas disso, claro que com o equipamento que você tinha lá na década de 60, tá, gente? Então ninguém tinha neuroimagem, ninguém tinha outras coisas que a gente tem hoje, né? E que a gente usa na pesquisa na área da sexualidade, mas antigamente eles conseguiam monitorar principalmente a resposta fisiológica, o quanto que o fluxo de sangue que ia para uma determinada região, como é que a ereção se dava, ou a contração muscular, a condutância da pele, enfim, uma série de coisas. E aí, o que eles começavam a perceber? Que tem toda uma fisiologia associada à resposta sexual, e aí criaram ali um modelo, né, de ciclo de resposta sexual que ainda é válido até hoje. Então, enfim, entenderam aquela história de desejo, excitação, orgasmo, resolução. Eles começaram a perceber que tinham momentos em que esse ciclo não se dava do jeito como era esperado. E começaram a perceber os padrões fisiológicos que estavam vigentes quando a resposta sexual não era do jeito que eles queriam. E aí eles começaram a fazer hipóteses sobre o que seria, né, o que eles chamaram de disfunção sexual. Então, a função sexual é quando tudo funciona, né? Esse jeitinho que a gente estava falando. Agora, e quando não funciona? Quando tem uma disfunção sexual? A gente percebe que aqui junto tem uma ativação de sistema nervoso autônomo que eles entenderam que provavelmente era incompatível com a resposta sexual, desligava a resposta sexual de forma geral, ou não permitia que ela se ligasse. Né? Então, não dava para ter resposta sexual, a resposta sexual era modificada pela presença desses parâmetros fisiológicos que eles chamaram de ansiedade. E eram, de fato, compatíveis com a ansiedade na maior parte do tempo. E aí, a partir desse achado, eles foram entendendo que, bom, a ansiedade tem um papel importante. E aí eles estão certíssimos, tem sim um papel importante em muitas das queixas que a gente vai trabalhar. Hoje em dia a gente sabe que não é só. E hoje em dia também a gente sabe que ansiedade não é uma coisa que a gente liga e desliga, principalmente quando a gente pensa em temas relacionados à sexualidade. Mas eles deram um grande pontapé inicial, né, e começaram a propor estratégias que eles vão chamar de terapia sexual. Então, as primeiras técnicas de terapia sexual elas foram propostas para lidar com questões relacionadas à ansiedade, principalmente. Quando eles propõem, por exemplo, o foco sensorial, o que é o foco sensorial? É você pegar aquele casal, e aí olha a lógica super heteronormativa, né? Enfim, que era possível na época. Eles pegavam um casal e aí eles começavam a ajudar esse casal de diferentes formas. Eles davam sugestões, eles explicavam uma série de coisas e eles sugeriam que eles fizessem determinadas práticas sexuais, né? Então eles ficavam lá indo na clínica de Master e Johnson e aí eles iam para uma casinha do lado ou para um hotel do lado, ou alugavam uma casa na cidade, enfim, onde eles podiam praticar juntos as técnicas e aí voltar lá e conversar com a Virginia e com o William sobre o problema deles, né? Virginia Williams e Master Johnson. E depois voltar, treinar um pouco mais, modificar algumas coisas. Então, era um treinamento, né? E esse treinamento tinha uma técnica principal, que era o foco sensorial. O que é o foco sensorial?
é eles conseguirem, eles perceberam que o foco na performance atrapalhava o prazer. Então, o que eles acham que é importante? Vamos colocar o foco na sensação física. Maravilhoso. Boa ideia, muito boa ideia, né? Vamos colocar o foco na sensação física, no estímulo sexual, porque aí a gente passa a responder ao estímulo sexual. O estímulo sexual estava ali presente, eles ajustam um pouquinho quando ele estava meio esquisito, né? Mas ajustam para que ele fique cada vez melhor. E aí eles começavam a gerar uma estimulação que era mais interessante, não necessariamente só genital, enfim, eles trabalhavam com uma série de coisas e colocavam esse casal num ambiente mais controlado, né? Então, onde a ansiedade pudesse não estar tão presente. Era isso que eles queriam, que as pessoas conseguissem ter um ambiente onde elas pudessem focar basicamente na sensação agradável, prazerosa do estímulo sexual. E aí eles iam controlando ali as contingências é o que está acontecendo, né? Então, ó, não pode fazer penetração, ou vocês vão só tomar um banho juntos, enfim, isso ia variando, isso sempre vai variando para cada casal, para cada contexto, mas basicamente a história é: vamos gerar uma situação onde não exista tanta ansiedade, onde o indivíduo possa ir se expondo gradualmente numa situação de mais conforto. Essa estratégia é ótima, ela é boa, tá? O difícil é conseguir que as pessoas se engajem nela. E é isso que a gente vai falar um pouco, né? Por quê? Porque muito do que a gente sabe que gera essa ansiedade, hoje em dia se sabe que se ancora em vida real. Quando a gente pensa em dessensibilização dessa ansiedade, fica parecendo que se tiver todo mundo focado na sensação e não no medo de falhar, por exemplo, ou na performance, ou no medo de sentir dor, esse medo desaparece, né? De certa maneira, não levando em consideração o fato de que esse medo está ali por algum motivo. E muitas vezes, gente, na nossa sociedade, motivos absolutamente reais. O que eu quero que a gente perceba aqui, né? A gente sabe que estar ansioso na relação sexual muitas vezes acontece tanto antes da relação sexual, quanto na hora da relação sexual, quantas vezes depois. Então, o que a gente vai ter em termos de processamento cognitivo afetivo, né? Esse é o termo que a gente usa aqui na terapia cognitiva sexual. A gente precisa mapear esse processamento cognitivo afetivo, e aqui a gente vai falar, enfim, tem muita ciência da sexualidade sobre a maneira como a pessoa, né, o casal, o paciente, homem, mulher, está processando a informação sobre sexualidade. Então, assim, vou entrar na relação sexual, e agora? O que eu preciso fazer? O que é esperado de mim? O que é normal? O que não é normal? O que me dá prazer? O que dá prazer ao outro? O que é esperado de mim? E se o pênis não subir? E se eu sentir dor? E se eu não conseguir ter orgasmo? E se para eu ter orgasmo eu preciso tocar meu clitóris? E aí como é que vai ser com esse parceiro novo que eu acabei de conhecer? O que ele vai achar disso? Será que ele vai achar que eu sou puta? Será que ele vai achar que eu tenho um problema, que eu não gosto do jeito que as atrizes pornô? Será que ele vai achar, né? Ou será que ela vai achar? E se eu gozar antes da hora? E se eu não conseguir gozar? E se eu, na hora de botar a camisinha, perder a ereção? Tudo isso, né, está na cabeça das pessoas antes, durante e depois. Ai, não foi, e agora como é que vai ser? Será que eu ligo para ela? Será que eu não ligo? Será que foi bom? Será que não foi? Foi bom para você? Né? Aquela ruminação depois. Então, a gente está aqui falando de uma série de processos de processamento da informação, e a gente chama isso de cognitivo afetivo, porque é óbvio que o cérebro, né, ele não é só pensamento. O cérebro é pensamento, o cérebro é emoção, o cérebro é tomada de decisão, o cérebro é onde se gera a resposta sexual, o cérebro é quem toma a decisão sobre o comportamento que a gente vai fazer. A gente está ali o tempo inteiro lidando com emoção, junto com tomada de decisão, junto com o processamento dos estímulos que estão acontecendo. Então, a gente fala muito com eles do ciclo da falha sexual, né, que vai trazer de uma forma bem didática esse processamento antes, durante, depois, vai mostrar como é que isso impacta a tomada de decisão ali na hora, como é que isso impacta a própria resposta sexual, tá? Mas, se você parar para conversar com esse paciente, porque o ciclo da falha sexual ele vai mostrar ali o que acontece na hora, tá? E muitas vezes já é assim, nossa, muito melhor, por exemplo, do que eu dizer para o meu paciente que a ansiedade está atrapalhando a função sexual. Aí ele vai dizer, tá bom, como é que eu faço quando eu ficar ansioso? E aí você vai fazer o quê, né? Tá? Vai fazer foco sensorial. Sério, a pessoa não consegue nem pensar, né? Às vezes nem tem parceria, mas às vezes quando tem parceria, pensa assim, cara, estar com a minha parceria é a coisa mais ansiogênica que tem. Estar ali
sabendo que se não rolar, ou que a pessoa está esperando que eu goze, e eu tenho transtorno de orgasmo, e ele fica ali fazendo aquele sexo oral horas, e eu tenho que gozar, o que eu faço? Finjo, óbvio. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente vai falar não só da ansiedade de desempenho, que a gente muitas vezes vê relacionada à questão da função erétil, por exemplo, ou, né, da sexualidade masculina, ou ao pênis subir, a ejacular na hora certa, que não pode ser nem cedo demais, nem tarde demais, né? A gente vê muito isso na sexualidade feminina, então assim, nossa, ele tá com cara de que quer, eu não tô experimentando desejo, e agora? Agora ligou o modo luta e fuga, a última coisa que vai aparecer é desejo, né? Então, nossa, já tem 3 semanas, e aí? E aí? Ou essa mulher que tava ali normalmente, de repente ela começa a perceber que o parceiro tá em vias de gozar. E aí, meu Deus, e agora? O que eu faço? Finjo. Pronto, evitei a ansiedade, resolvi aqui. Né? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de ciclo da falha sexual, desses processos ali que vão gerando tomada de decisão. E no fundo tem ansiedade? Claro que tem. Como é que eu desensibilizo essa ansiedade? Então a gente vive num mundo que objetifica, né? Agora eu vou falar bem objetivamente, tá? Assim, de uma forma mais técnica, mas a gente vive num mundo que objetifica os nossos corpos do ponto de vista da sexualidade. Então, eles servem sempre para alguma função. Eles não estão ali para ter prazer, para ser feliz. Eu estou ali para ter valor. Então, eu decido que eu só vou transar depois do casamento porque isso é o que Deus exige de mim, porque isso é o que é melhor. Isso não é o que é, né, natural da minha função sexual, mas eu vou fazer isso porque eu acho isso importante. E aí, isso cobra uma conta, claro. Aí eu não posso me masturbar porque isso não é certo, porque isso é sujo, é pecado, é errado. Aí isso cobra uma conta. Aí eu preciso ser uma mulher que tem desejo de transar com meu marido, mas não posso ter desejo por nada mais que não seja estritamente o meu marido. Então, o meu desejo tem que ser completamente uma máquina, porque ele tem que ser pro meu marido, eu não posso pensar em mais nada que não seja o meu marido. Não posso ter desejo por nenhum outro homem, não posso querer fazer nada de muito diferente, não posso valorizar tanto assim o meu prazer, porque senão isso assusta o meu marido. Então tem que ser assim ali na exata medida, né? E aí esse desejo não tá operando? Não tá. Aí eu preciso ser um homem que chego, tô pronta a casar. Principalmente se essa mulher for maravilhosa e eu, né, linda e dentro do padrão de beleza e gostar de transar, apesar de não parecer, quando eu falei com ela fora daqui, porque também ela parecer muito para frente, eu já fico com mais ansiedade, porque uma mulher que parece mais para frente, ela já teoricamente gosta mais de sexo, se ela gosta de sexo, então eu tenho que dar prazer para ela. Aí, meu Deus, e agora como é que eu faço para dar prazer para ela? Nem conheço ela. Em sexo casual, em relacionamento estável, na terceira idade, na adolescência, no puerpério, pode escolher. Vai ter sempre uma série de crenças e narrativas socioculturais que vão dizer como é que o sexo tem que acontecer. Então, quando a gente fala de objetificação, muitas vezes a gente fala só da questão da mulher, da autoimagem corporal, tudo isso é verdade. Mas isso é uma parte da história. Quando eu sou objeto do desejo de Deus, de como as coisas devem ser, isso também é objetificação. Meu corpo é objeto de alguma coisa, ele não é sujeito. Não é o que eu preciso, o que eu quero, é o que serve para alguém ou para alguma coisa. Quando eu sou objeto né, do meu marido agora, o meu desejo só pode ser dele. Quando eu sou objeto de dar prazer para essa mulher, porque se eu não der prazer para ela, eu não sirvo, né? Porque se o meu pênis não ficar ereto, se ele não ejacular na hora certa, se eu não souber fazer técnicas específicas, se eu não gerar orgasmo nessa mulher, então eu não sirvo, né? Eu sou o quê? Objeto. Então aqui, psicoeducação ajuda pouco. Aqui, foco sensorial, raramente eles vão aderir. Aqui, mindfulness, legal, mas mindfulness eu preciso, né, assim, consigo lidar um pouco com aquela ansiedade, mas se a situação é real, será que eu vou querer me expor? Será que eu vou querer transar? Será que eu vou querer ir lá transar e aí a pessoa contar para todo mundo que deu errado? A gente precisa ajudá-los a lidar com a emoção quando ela aparece e a gente precisa ajudá-los a modificar a valência emocional associada a isso. Então, tem vários processos que a gente vai trabalhar na terapia cognitiva sexual, né? Então, quando eu trago para vocês uma proposta que é mais baseada na abordagem dos processos sexuais e menos focada no uso indiscriminado de técnicas, né? Porque se eu saio, imagina, esse paciente que chega falando que ele não está funcionando e que é óbvio que ele tem ansiedade envolvida. Aí eu digo, não é ansiedade, olha, você tem que focar no estímulo e menos na sua ansiedade, porque aí ele
vai tentar fazer a sua sugestão, ela não vai funcionar, né? É o que eu chamo de pitaco. Então, assim, esse pitaco, ele só serve para atrapalhar a sua relação terapêutica com esse paciente que finalmente te falou uma coisa muito importante para ele. Então, a gente precisa ter umas ferramentas um pouco melhores. E aí, como é que a gente precisa ajudá-lo a entender? Fazendo um pouco de escavação desses significados, né? Então, a gente pode usar técnicas, por exemplo, da terapia cognitiva, comportamental, ou de outra que você tenha, que vai te ajudando aí, ampliando um pouco, aprofundando o entendimento desse significado, né? Então, pode ser por seta descendente, pode ser, enfim, pela ferramenta que você tem, mas a ideia é, olha, o que quer dizer sobre você? Então, vou pegar o caso que eu trouxe no início da nossa aula aqui hoje. O que quer dizer sobre você não conseguir ter ereção? O que a sua parceira vai achar? Ela vai achar que eu não gosto mais dela, ela vai achar que ela não tá bonita, ela vai achar que eu tenho outra, ela vai achar que eu não sou homem de verdade. Ela provavelmente vai achar mesmo. Claro que você não vai dizer isso para o paciente, mas a gente precisa validar nesse lugar. Então, tudo bem. E aí, vamos dizer que ela ache isso. Como é que isso vai impactar o relacionamento de vocês? Você entende por que você está tão ansioso? Né? Porque claro que tem muita coisa em jogo. Claro que se ela achar tudo isso, vai ter um impacto muito ruim no relacionamento de vocês. Mas é interessante como que parece que o seu pênis subir ou não subir tem esse poder todo. Você percebe? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma intervenção que não passa por tentar fazer essa ansiedade sumir. O que a gente precisa é entender que o buraco é muito mais embaixo. Conseguir conceitualizar, e quando eu falo de conceitualizar não é nada complexo, é ter estrutura no seu raciocínio clínico, ter ferramentas para que você possa ir entendendo esses significados um pouco melhor e que você possa trazer isso para o seu paciente de uma forma mais estruturada, para que ele entenda a valência emocional, para que a gente possa trabalhar com essa valência emocional e para que a gente possa ajudá-lo a construir um lugar de segurança para ele. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente pensa em pacientes que têm ansiedades em outras situações. Sei lá, o paciente tem ataques de pânico quando entra no avião. Como é que a gente prepara esse paciente para entrar no avião? Ele não entra igual o cara que não tem ansiedade, né? Ele entra com toda uma preparação, com uma série de ferramentas, fazendo uma série de coisas ali, que às vezes quem está em volta não está nem vendo, mas ele está ali, fazendo o que ele precisa fazer para se sentir melhor. Às vezes ele tem uma pessoa do lado, que é uma pessoa de segurança, e se a gente consegue colocar a parceria nesse lugar de segurança, a coisa caminha muito facilmente. São situações que a gente vai construindo dentro do contexto da sexualidade, que é completamente diferente do contexto do avião, para que realmente as pessoas possam se sentir melhor e conseguir estar ali vivenciando alguma coisa que não seja só ansiedade. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós-INTCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.